8.000 anos atrás, as grutas de pedra calcária que se espalham pela região do atual município de Lagoa Santa eram frequentadas por representantes de um povo ancestral que não tinha relação com os índios atuais, os paleo-índios, sendo a Luzia sua mais famosa representante. Análises sugerem que eles são muito mais parecidos com os aborígenes australianos, de habitantes da Melanésia e mesmo com os dos africanos modernos. Seriam negros, portanto. Por outro lado, os indígenas brasileiros de hoje são geneticamente bem mais próximos dos povos do Nordeste da Ásia, como os grupos nativos da Sibéria. Como explicar, então, a diferença entre os paleo-índios e os índios encontrados pelos exploradores das grandes navegações? Existem duas teorias que propõem como a espécie humana chegou ao continente americano. Uma delas, chamada transoceânica, sugere a vinda de povos habitantes da Polinésia, região da Oceania, através de pequenos barcos impulsionados por correntes marítimas por volta de 70.000 anos atrás. A outra, denominada Estreito de Bering, aponta a possibilidade de que, há aproximadamente 20.000 anos, os nômades asiáticos teriam atravessado o Estreito de Bering, região marítima que separa os continentes asiático e americano, que estava congelado devido à era glacial, formando assim uma ponte para o homem migrar para a América do Norte e depois migrar para os demais pontos do continente. A partir da ideia de que o Homo sapiens moderno evoluiu na África e depois se espalhou para os demais continentes, e da teoria do Estreito de Bering, pesquisadores propuseram que, por volta de 15.000 anos atrás, os paleo-índios, que seriam parentes relativamente próximos dos nativos australianos e malanésios, teriam cruzado essa região, e ao se expandir pela costa da Ásia de forma relativamente rápida, eles teriam mantido o padrão craniano dos africanos, seus ancestrais. Já os antepassados dos índios atuais teriam atravessado a mesma área por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Porém, esse povo teria passado mais tempo nas regiões frias do Nordeste da Ásia e desenvolvido a morfologia craniana tipicamente oriental, com os olhos puxados. Os paleo-índios, então, poderiam ter se miscigenado com os recém-chegados ou guerreado com eles e perdido, existindo, contudo, a possibilidade de que alguns grupos deles tenham sobrevivido até bem perto do presente. Esses grupos migratórios teriam originado as populações nativas da América, como os tupis e guaranis na parte meridional do continente, os astecas nas regiões centrais e os sioux ao norte. Muito mais tarde, em busca de novas rotas de comércio, os países europeus, especialmente os reinos de Portugal e Espanha, expandiram suas fronteiras em escalas globais, atingindo massas de terras distantes do lugar natal dos navegantes, dentre os quais podemos destacar Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, que descobriram um novo mundo, e Vasco da Gama, que estabeleceu uma nova rota marítima para a Índia. Com essa visão expansionista, os europeus acabaram por dominar os povos nativos das Américas, roubando-lhes a terra, incluindo as riquezas que essa oferecia, a liberdade e até mesmo sua identidade. Já valeu tanto tempo no oceano pra pisar essa terra que ele Em A Conquista da América, Tzevetão Todorov retrata que tanto Colombo quanto Pedro Álvares Cabral sabiam que as terras a que chegaram já possuíam nomes que, entretanto, não lhes interessavam por serem palavras de outros dialetos que não são os seus. Em vista disso, rebatizaram esses locais em função do lugar que ocupam em sua descoberta. Dar-lhes nomes justos à nomeação. Além disso, equivale à posse. Em suma, usando a nomeação e a própria língua, os colonizadores conseguiram conquistar as terras impondo aos filhos dela a necessidade de ensinar a língua, sendo essa um instrumento de posse. A nova terra ao sul do globo recebeu vários nomes ao longo de todo o processo de colonização, sendo designada de Ilha de Vera Cruz em 1500, Terra de Santa Cruz em 1501, Terra Papagalle em 1502, Mundos Novos em 1503, América em 1507, Terra do Brasil ainda em 1507, Índia Ocidental em 1578, Brasil com Z no século XIX e Brasil com S no século XX. Mas de onde vem o nome Brasil? Uma lenda na Europa dizia que havia uma ilha supostamente localizada perto da costa oeste da Irlanda, chamada Rai Brasil, sendo também sinônima de paraíso. Segundo Brian de Conflert, um monge irlandês, em viagem de São Brandão ao Abade, a ilha tinha animais fantásticos e vegetação incrivelmente exuberante, e parecia sumir no horizonte toda vez que marinheiros tentavam alcançá-la. Há duas teorias sobre o nome dessa ilha, que, mais tarde, serviria de inspiração para o nome dado à nova terra achada pelos portugueses. Uma delas aponta para uma adaptação da palavra celta Breas, que significa afortunado.
A outra diz tratar-se de uma referência a brezale, termo celta para um pigmento de tom avermelhado, ótimo para tingir tecidos e extraído de uma árvore que seria abundante na ilha. Soa familiar? Para os descontentes com a mudança de Santa Cruz para o nome da madeira, o lenho corante não poderia substituir o lenho sagrado. Se o nome Brasil Madeira incomodava, perturbava mais ainda o gentílico brasileiro, pois essa última palavra era o nome dado ao comerciante de pau-brasil. Nos primeiros séculos, depois da descoberta do Novo Mundo, os índios eram os Brasis e os europeus eram os portugueses. E quem, desse último, nascesse no Brasil era chamado de luso-americano. Futuramente, no movimento de independência, os termos brasiliense, brasílico e brasiliano eram utilizados, sendo esses muito mais apropriados que brasileiro. Os diários de bordo dos colonizadores descreviam gentes estranhas, nem pretas nem brancas, que caminhavam nuas pelas praias. Tinham furos nos beiços em que enfiavam ossos, estavam armadas de arcos e flechas. Retratavam também o exotismo de alguns animais, principalmente do papagaio, uma terra cheia de palmeiras e outras árvores, como o pau-brasil. Havia ainda a visão edênica, isto é, a crença de um jardim do Éden no mundo, a existência de um paraíso na Terra. Américo Vespúcio afirmou em sua Mundos Novos que se existisse um paraíso, não seria longe dessas terras. Em 1576, Pedro de Magalhães Gândavo afirmou que a Terra era, sem contradição, a melhor para a vida do homem, que cada uma das outras de América, por ser comumente de bons ares e fertilíssima, e em grã maneira deleitosa e abrasível à vida humana. Em 1618, o autor de Diálogos das Grandezas do Brasil, Ambrósio Fernandes Brandão, continuou na mesma linha. A terra é disposta para se fazer nela todas as agriculturas do mundo pela sua muita fertilidade, excelente clima, bons céus, disposição de seu temperamento, salutíferos ares e outros 1000 atributos que se lhe ajuntam. Esta visão paradisíaca do país foi estigmatizada pelo dramaturgo Nelson Rodrigues. O Brasil não é uma pátria, não é uma nação, não é um povo, mas uma paisagem. Só a designação império parecia adequar-se à dimensão geográfica e à dimensão de suas ambições para o futuro. Esse complexo de grandeza, ao lado do mito edênico, passou a fazer parte do imaginário do país. Aliás, o próprio hino nacional, inspirado na Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que foi escrita sob uma onda de nacionalismo, também endossou a ideia de grandeza no futuro. O teu futuro espera essa grandeza. Na época da independência, o argumento do tamanho, riqueza e beleza da terra foi usado para justificar a separação de Portugal. O romantismo literário, iniciado na década de 1830, exaltou a figura idealizada do indígena, que nada tinha a ver com os índios reais, e vangloriou-se da natureza. Não há dúvida, disse Antônio de Maris, na sua cega dedicação por Cecília, quis fazer-lhe a vontade com risco de vida. É para mim uma das coisas mais admiráveis que tenho visto nessa terra, o caráter desse índio. Desde o primeiro dia que aqui entrou, salvando minha filha, a sua vida tem sido um só ato de abnegação e heroísmo. Crede-me, Álvaro é um cavalheiro português no corpo de um selvagem. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. O mito da natureza edênica foi destruído pela ação predadora dos colonizadores, ajudados pelos nativos e depois pelos próprios brasileiros, podendo-se comparar tal situação com a ocorrida no Jardim do Éden, isto é, na figura da serpente estariam os europeus, que conduziriam os filhos da terra, Adão, e a natureza, Eva, à desgraça, fazendo com que os de pele vermelha perdessem sua identidade. Diante de tanta frustração, de tanta distância entre o sonho e a realidade, torna-se compreensível que se tenha desenvolvido no país uma paixão pelo futebol, pois essa é a única atividade de alcance popular em que o Brasil se destaca internacionalmente, porque é o único momento que todos os grupos sociais se unem sob a identidade de uma nação, a do Brasil. A transferência da capital brasileira para o Planalto Central pode ser analisada a partir de diferentes pontos de vista.
Um deles entende a nova capital como elemento propulsor de um projeto de construção nacional. Mais do que o símbolo de uma nova época, Brasília traduzia a ideia de criação dessa nova época. Inseria a sociedade brasileira em um projeto modernizador de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, sua face mais visível. Sob outro olhar, a interiorização da capital é entendida a partir do discurso da nova organização espacial do território brasileiro, com destaque para a estratégia denominada Marcha para o Oeste, região onde estaria escrito nosso destino como potência mundial. Dia 29 de março de 1549 é, oficialmente, a data da fundação da primeira capital do governo geral de Portugal. A escolha de Salvador, inicialmente nomeada de Salvador da Bahia de Todos os Santos, deve-se ao fato de a região do Nordeste ter a maior extração de pau-brasil, bem como ser a principal produtora de açúcar do país, aspectos que, somado à sua localização, facilitava a exportação desses produtos. Alcançando o século XVIII, a capital, que então era localizada na região nordestina, acabou sendo transferida para a cidade do Rio de Janeiro. Essa mudança pode ser entendida como uma consequência da nova realidade econômica da colônia a partir daquele mesmo século. Nos fins do século XVII, apareceram as primeiras notícias sobre a existência de metais preciosos no interior do território brasileiro. Em pouco tempo, diversos pontos de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso seriam grandes centros de extração de metais preciosos, principalmente ouro. No século XIX, a capital do Brasil continuou no Rio de Janeiro. Nessa época, mais especificamente em 1808, a chegada da família real portuguesa em nossas terras promoveu grandes transformações na cidade. Foi aí que a cidade passou a ser tomada por construções e reformas que modernizaram sua arquitetura. Durante os anos de 1800, o Rio de Janeiro foi palco de grandes acontecimentos políticos. A independência do Brasil foi consolidada e os nossos dois reinados foram sediados nessa mesma cidade. O Júlio na gaita, a bicharada no vocal, cantando rock and roll, cocoricó. O Júlio na gaita, a bicharada no cocoricó, cocoricó, cocoricó. Olha só que bonito! Opa, opa, opa. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, puxa, puxa que puxa. Bom dia, dia. Boa tarde, tarde. Oi, pessoal. Começa agora mais um TV Cocoricó. Ao vivo! E hoje é um programa muito especial. É especial porque hoje é uma data especial. Ah, você não sabe? Ah, você sabe qual é a data, assim, mas... Estamos na Semana da Pátria. Foi no dia 7 de setembro de 1822 que aconteceu o Grito do Ipiranga. Não foi este grito. O príncipe Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Ele levantou sua espada e gritou uma frase que ficou muito famosa. Eu sei, João, eu sei! Ah, sabe? Ah, então fale, Lilica. Ele falou assim, independência, morte! Ao fim desse mesmo século, o Rio de Janeiro também foi o lugar em que o decreto que acabava com a escravidão foi assinado, em 1888. No ano seguinte, uma mobilização militar foi responsável por derrubar a ordem imperial e instalar o regime republicano em nosso país. Apesar da mudança de governo, o Rio de Janeiro ainda continuou como capital do Brasil. Ao final do século XIX, iniciou-se, ainda que de forma incipiente, um processo de urbanização e modernização das cidades, como se vê na capital brasileira da época, o Rio de Janeiro.
O Brasil se tornou um país urbano apenas na metade do século XX. Nesse sentido, o antigo e o moderno buscavam conviver na formação de um novo Brasil, agora republicano. Dentre as novidades, estava a ciência como a grande panaceia para um país atrasado, no qual predominava um tipo social representado pela figura ontológica do Jeca Tatu, criado por Monteiro Lobato. Nesse sentido, as medidas de reforma urbana e higienização da cidade do Rio de Janeiro, assim como as campanhas para a vacinação da população, marcaram este período. Aqueles que viviam em cortiços na região central, uma vez expulsos pelas autoridades, foram obrigados a improvisar novas moradias em regiões próximas aos morros cariocas. Foi nesse momento que se formavam as primeiras favelas do Rio de Janeiro. Na década de 1920, as várias agitações e revoltas que marcaram a administração do presidente Arthur Bernardes reacendeu um antigo projeto: a mudança da capital brasileira para o interior do território brasileiro. Boa noite. Eu pensei numa ideia para a gente apresentar para o Juscelino. Que ideia, ministro? Seguinte, a gente tem que sair daqui, para longe. Quando o senhor diz sair, o senhor diz assim, para dar arejada. Não, Werneck. É a gente realmente se mudar de vez, mudar o governo daqui do Rio para um lugar onde ninguém vai encher o nosso saco. Isso é um sonho. Tem Bahia. Caraíva, já ouviu falar? Tem sol, tem mar, tem... Não dá porque a Bahia já está toda tomada por paulista. Trancoso é uma espécie de filial do Itaim Bibi. Não faz sentido ir para lá. Se a gente vai, em meia hora a gente começa um panelaço. E de repente o sul. Sul eu gosto. Clima mais ameno, é mais fresco. E tem churrasco, tem chimarrão. Mas precisa ser realmente dentro do Brasil. Não faz sentido da capital em outro país, não dá. Pode estar sendo agora um arrobo da minha parte. Mas eu tenho um sítio em Araras. Tem uns lotes ali por perto que dá pra comprar. Ali já é secretário, não é verdade? Mas dá pra gente... Eu pensei em Goiás. Goiás é meio fora de mão, não é? Não sabia nem que existia. O que é Goiás? Goiás é o estado. Depois de Minas. Nunca ouviu falar? Tem Minas Gerais, segue direto, vai parar em Goiás. Ah, tem coisa. Tem. Sim, mas com todo respeito, eu acho que ninguém vai querer ir para Goiás. Essa que é a ideia, né, secretário? Vamos supor que uma pessoa te roube muito dinheiro. Você iria atrás dela? Com toda certeza. Você vai atrás dela em Goiás? Eu jamais iria. Bom, mas se o intuito é esse, vamos logo pra Amazônia. A gente vai lá pro meio do mato e fica lá. Você pirou, Lozeiro? Tu gosta de mosquito, de onça, gosta de índio? Índio, quando quer encher o nosso saco, é pior que gente. Não dá. Goiás é o mais longe que dá pra ir antes de virar mato. Mas e nossas esposas, ministro, nossas companheiras? Não vão querer ir pra lá? Eventualmente, sem elas do lado, com perdão do termo, vamos acabar com prostitutas. E como estaremos sozinhos, a gente vai poder transar com uma prostituta diferente por dia, né? Acabaremos, consequentemente, fazendo muito sexo. Existe um voo direto para Goiás? Existe uma capital? Existe gente em Goiás? Chegou o concreto em Goiás? A gente vai levar tudo isso. Eu pensei em chamar o lugar de Las Vegas brasileira. Não, dá muito na cara. A gente precisa pensar num nome pouco atrativo. Tem que ser uma coisa assim, Carapicuíba, tem que ser Anápolis. Sim, Juscelino. Como é que convenceremos Juscelino dessa ideia maravilhosa? Juscelino, a gente fala pra ele, ô, JK, você não sabe, o Chico Xavier teve um sonho. Diz que esse lugar aqui tem um puta astral maravilhoso. Araçatuba! Araxá já tem. E os comunistas, os comunas de esquerda, como é que a gente vai convencer eles? A gente chama eles pra fazer o projeto. Gênio! Maricá! Então aqui é o eixo da sacanagem, né? Ao redor do qual se organiza a putaria toda. Aqui eu já preciso analisar a putaria LGBT, e aqui é hétero, putaria hétero, cis, normativa, etc e tal. Aqui é quem quer cu aqui embaixo. Só que é uma área dedicada exclusivamente ao cu. Guapimirim. Ainda não foi. Tá? A zona cuzeira, que é a zona buceteira, que é a zona boqueteira, zona putanheira. O deslocamento da capital é entendido como uma reorganização espacial do território, visto que a efervescência social e a política do Rio de Janeiro não proporcionaria uma condução tranquila da administração do país. O tema da transferência, chamada de Marcha para o Oeste, foi bastante discutido e aprovado em 1957. Porém, a principal questão era
como substituir o Rio de Janeiro em função da sua unificação nacional e papel de vitrine e espelho do país. As grandezas do Rio são as grandezas do Brasil. As fragilidades do Rio são as fragilidades do Brasil. O calor do Rio, o calor do Brasil. A paisagem do Rio, a paisagem do Brasil. Brandou o deputado paranaense Munhoz da Rocha em discurso na Câmara dos Deputados em agosto de 1959, quando propôs a criação da Cidade Nacional do Rio de Janeiro. Foi só em 1958 que a mudança tornou-se irreversível, em razão do rápido andamento das obras e, principalmente, pelo entendimento político promovido pelo presidente Kubitschek com setores da oposição. Desde 1956, com a armação das barracas no Planalto Central, acontecia um intenso movimento migratório para a região, em busca de atividades voltadas para a construção civil. E, finalmente, em 21 de abril de 1960, foi inaugurada a nova capital. No entanto, se a construção de Brasília consumiu quase 4 anos, muito mais tempo seria necessário para torná-la de fato a capital do país. Santiago Dantas, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ficou encarregado de elaborar os projetos de criação e de organização da Guanabara e do novo Distrito Federal. Seu modelo ideal de capital era o oposto do Rio de Janeiro. Projetava uma capital como Washington, despolitizada, sem problemas locais nem ideais próprios, totalmente dedicada a funções administrativas. Transformada em cidade-estado sem municípios, a Guanabara conservou a maior parte das funções de principal centro político do país. Seria como um estado-capital. Entre no esquema, mas não saia da moda com a loja da corrupção. Gravata filmadora para você dar um nó em seus inimigos políticos. Cueca doleira, praticidade e segurança para transportar a propina. E conheça as capas de tornozeleiras exclusivas para você que não anda na linha, mas anda na moda. Em qualquer ocasião, mantenha o bom gosto acima de tudo. Até na lei, seja no paraíso fiscal ou na festa de gala do empreiteiro. Você fica fora da lei, mas dentro da moda. Loja da corrupção, onde todo mau gosto é delatado. Seu Roberto Ibrahim, o senhor tá preso. O Mecanismo. Todos os episódios já disponíveis. A partir de 1968, a política de endurecimento do regime militar, além da intenção de acabar com o tradicional ímpeto oposicionista do Rio de Janeiro, teve como uma de suas expressões o reforço da capitalidade de Brasília, isto é, sua condição efetiva de capital brasileira, no sentido de retirar do Rio de Janeiro as atribuições e os atributos de capital e de transferi-los para a nova capital. De um lado estão aqueles que relacionam o fim dos anos dourados do país à transferência da capital do Rio de Janeiro para uma Brasília taxada de ilha da fantasia oculta e isolada, o que teria favorecido tanto o fortalecimento da ditadura militar quanto as demandas do governo Collor. De outro, os que consideram a nova capital o elemento-chave de um projeto de identidade nacional, que buscou promover a ocupação do interior do país com artefatos e formas da modernidade. Brasília, uma cidade jovem projetada urbanística e arquitetonicamente planejada para ser modelo de integração regional e social, enfrenta o desafio de ser uma cidade para os seus habitantes e para todos os brasileiros, segundo Marlito Mota, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. Segundo Marília Luísa Peluso, que possui mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, para representar a emergência de um país em desenvolvimento, a capital federal foi forjada com base num urbanismo modernista que era utópico, pois buscava descontextualizar a cidade de seu ambiente. Os padrões do urbanismo modernista restringiam os desejos e as diferenças dos habitantes das cidades. No caso de Brasília, a cidade foi concebida com tudo que seria necessário para o bem-estar dos moradores e sua função de capital federal, afastando as mazelas dos grandes centros.
A transferência da capital foi vista como uma epopeia civilizatória, ato de conquista e posse da terra, mas ao mesmo tempo como vingança do sertão, revolta contra o cosmopolitismo do Rio de Janeiro. O rompimento com o passado era forma de reconciliação entre as regiões isoladas no tempo e no espaço. Apresentava-se como um instrumento da modernização e da racionalidade administrativa, mas também como retorno às raízes culturais da nação, descobertas do verdadeiro Brasil. Diante disso, o espaço urbano de Brasília é um espaço cultural por excelência, onde a arquitetura se encontra com fazer artístico e concentra a maior parte dos equipamentos culturais atualmente. A cidade é uma forma estética que foi validada pelos críticos e moradores de Brasília, porém distanciado dos que a construíram ou trabalharam ali. O espaço cultural ali nascente contou com diversos sentidos sociais, mas da parte dos candangos expulsos, o plano piloto não era considerado o lar onde se cria manifestações sociais ou artísticas, onde a vida diária reflete e dá autoria estética para o local. A arquitetura moderna de Brasília foi feita pelos candangos, mas foi negada a eles sua utilização do espaço urbano e cultural. Sabe-se que as cidades satélites seriam construídas após a inauguração da cidade, tendo o objetivo de não ocupar desordenadamente os locais próximos à capital. Brasília, por ser um bem público e bem artístico, que foi financiada pelo Estado e considerada obra de arte, é considerada como pertencente ao coletivo. Entretanto, sabe-se que há uma parcela escolhida para a ocupação desse bem arquitetônico. A exclusão espacial e econômica em Brasília é análoga aos demais processos de urbanização pelo país, pois a cidade expressa especialmente, de forma concreta, através de suas funções e de sua estrutura interna, as relações sociais. Essas relações sociais foram imbuídas de utopia e de ação modernista, fazendo com que fosse legitimada a expulsão dos candangos, trabalhadores e suas famílias, para que conservasse o ideal arquitetônico e artístico. Estudar a formação de uma identidade brasiliense significa discutir questões colocadas pela contemporaneidade. Exemplo disso é o fato de que no Brasil, o processo de constituição identitária foi alvo de diversas reflexões do pensamento social, das práticas cotidianas e das manifestações artísticas e culturais. Dessa forma, Brasília, uma cidade inventada, sofre com o mesmo complexo nacional, uma totalidade formada por uma pluralidade ao longo do tempo, uma nação formada pelos filhos da terra, índios, pelos colonizadores, portugueses e outros europeus e pelos escravos africanos. A obra de Freire, Casa Grande Senzala, é uma marca da colonização ao homem branco europeu e ao passado colonial brasileiro. Por outro lado, Freire vai discutir a formação da sociedade brasileira por 3 elementos culturais: o branco, europeu português, o negro africano e o indígena nativo. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, na sua obra Raízes do Brasil, foram os índios, negros e mulatos que fundaram esse país. O elemento branco foi o elemento que prevaleceu, na visão de Freire, não devido à sua superioridade racial, mas devido ao seu contexto histórico, à sua posição geográfica e ao contato com os mouros africanos e árabes, a partir do qual se obteve sucesso na adaptabilidade nos trópicos. Ao mesmo tempo, esse sucesso se deu na atividade mercantil que faziam, na qual não se apresentavam como os demais povos europeus. Dessa forma, eram tidos como mais receptivos às demais raças e se misturavam com facilidade. O outro motivo, tido como mais importante, é que o branco detinha todo o poder na sociedade colonial. O elemento negro, segundo Freire, tem importância pois estaria em estágio superior culturalmente em relação ao indígena. Ele dedicou 2 capítulos em Casa Grande Senzala para a análise do negro na sociedade colonial, no qual coloca toda a problemática da história do negro. Os negros foram explorados nas lavouras de cana-de-açúcar, castigados e submetidos como coisas e não gente. O outro ponto que diferencia a escravidão do negro em relação à escravidão indígena seria o fato deles morarem na Casa Grande e depois que eram cristãos batizados, iam trabalhar na cozinha e mais tarde lhes eram atribuídas tarefas que acabavam por torná-los parte da família. Contudo, estamos apontando uma dificuldade de se falar do negro na construção da identidade brasileira, uma vez que eles não eram percebidos em suas singularidades culturais
devido ao sistema social da escravidão que era submetido, que ao lhe conferir um imaginário, muitas vezes os obrigavam a sê-lo, a dar suporte a esse imaginário. Ao elemento índio, Freire dedica um capítulo. A relação do português com o índio é espetacular e está dirigida à constituição imaginária do eu cultural. Ao mesmo tempo, isso introduz a ideia de que o português, ao se projetar no índio, iria se recriar lançando a semente da futura identidade nacional brasileira. Nessa perspectiva, podemos dizer que o branco não via o índio. O que de fato enxergava era tão só a projeção dos seus desejos filtrados pelo seu entendimento, pela sua linguagem, visto que a complexidade da cultura indígena era por eles ignorada. Entretanto, a inocência dos índios justifica-se igualmente num dado concreto. Os índios receberam os portugueses com muita cordialidade. Tava olhando bem aqui, tava parado nesse canto aqui. Eu vi ela se Que isso, porra, hein? que susto, irmão. Porra, amigo. Caraca, que susto. Você é um estirão, hein? É. Porra, tu me deu um mó sustão aqui, Cara. cara. Eu tô conversando aqui agora. Qual é o teu nome? É Pedro Cabral, o teu é? Apuã. Tá, vou te chamar de índio. Tá. Tá bom, índio? Como é que tá? Olha só, viemos de Portugal, amigo. Portugal? Puta merda, conhece, sabe? Porra, nunca ouvi falar não. Ah, porra, é lonjão. Pra lá, pra reta aqui? Ih, muito lá. Muito, Tá. pega reta, curva, reta, curva. E a gente chegou aqui, deu uma parada aqui, deu uma olhada. Vocês são donos aqui? Não, dono não, a gente vive aqui. Ah, que a gente achou isso aqui, porra, lindo, né? É, aqui é lindo. Puta merda, essa Não. água, a cor da água, Aqui cara. é muito lindo, aqui é muito lindo. E a gente chamou e a gente pensou, então, em sermos nós, então, o dono daqui. Fica dono? Como assim? É assim, dono mesmo, quer dizer, pegar isso tudo pra gente mesmo. Quer dizer, dar desmatada boa, tirar isso tudo, que pra vocês é casa, pra gente é nada, a gente tira tudo, joga tudo fora, aí constrói um monte de coisa e se estabelece aqui mesmo. Mas então, queria te dar uma ideia. De repente, em vez de desmatar essas coisas, todas, esse caos aí, traz a tua galera, fica cada um de um lado, a gente do outro, porque aqui é grande, cara. Dá pra dividir isso aqui. Não, pra gente não é legal, não. A gente Então, a ideia de vocês, então, é que a gente vai embora. Então. Não, imagina que eu vou querer que vocês vão embora. Você tá falando desse jeito até... Claro que não, vocês vão ficar... Quando eu digo assim, a gente vai construir, a gente vai desmatar, é tudo vocês que vão. A gente que vai. Vocês é que vão desmatar, vocês que vão, então, fazer esse serviço todo que a gente vai escravizar vocês. Mas por que a gente vai aceitar isso aí? Por quê? Ué, porque eu vou te dar coisa, porra. Ah, vai dar Como coisa. é que não vou? Olha aqui o que eu tenho pra você, ó. Ei, o que é isso? É tecido. Puta merda, off-white bonito. Aí dá pra construir aqui, dá pra fazer igual o meu. É bonito até mas assim, se tu observar bem, tem fruta pra caralho aqui. Tu dá uma voltinha aqui, tu pega goiaba, bananas, porra toda aí. Acho que por um pano, tu me fode. Você tá achando que eu vou te dar só isso aqui? É que você falou pano. Não, sabe o que eu vou te dar também? Eu vejo o que tu tem aí. Porra, Porra, é essa? fica na tua. Rapaz, Quem é esse? Quem é esse cara? Um cara igual a mim. Esse é tu, porra! Isso aqui é espelho, cara! Aqui! Ah, isso aí é legal. Esse é tu! Isso aí eu achei legal. Porra! Isso aí, mas deixa eu te Isso é falar. pra você, ó. pra Mas eu vou brincar. até pedir desculpa pela sinceridade mesmo, que eu acho que a matemática não bate muito, não. Do quê? Porque a praia é grande pra caralho aqui, né? Dei uma volta aqui, praia, cachoeira pra caralho, cachoeira, fruta, porra. Aí tu me fala, um pano, um espelho. Fechou a matemática, né? O problema é que, assim, se não for pro bem, vai ter que ser por mal. Por que mal? Ah, a coisa do extermínio mesmo, de dizimar a população. Ah, mas aí tu me fode. Fico até mal contigo. Eu tô conversando desde o início contigo, não, porra. Fui ignorante contigo? Não, Não fui. tamo na legal então, aqui. aí tu vem com o papo de que vai desmatar, que vai, porra, escravizar os caralho. Aí eu falo pra você, não. Aí, porra, teu coração já se enche de rancor, tu quer partir pra porra de exterminar. Vocês estão em quantos aí? É isso que eu já ia te alertar pra isso. Não, Estamos pra base de 1.400 homens ali, mais ou menos. 1.400 ali. Vocês estão pra base de quantos aí? A gente aqui, porra, na última contagem, tinha entre 5 e 6 milhões. Aqui atrás só, de repente, até em cima da árvore, de repentemente, mirando umas porra de umas flechas no teu rosto aí. Vamos fazer o seguinte, gostei de você. Gostou de mim? Fui com a tua cara. Aí vamos. Gostei de ti. Aí sim, pô. Além do espelho, além de pano, vou te dar esse chapéu. Vai, porra, nenhuma. Ah, esse chapéu é teu. É meu? É. Fechou, porra! Puta que Porra! pariu. Pode vir. Vem, esse chapéu é foda. Vai. E não imaginavam que aqueles com os quais lidavam eram na realidade invasores que ali estavam para conquistar terras e riquezas. Esse olhar inicial, que estabelece numa imagem endêmica, certamente constitui-se no fundamento da teoria da cordialidade, a qual substanciou uma ideologia explicadora da gênese da identidade brasileira. Por outro lado, Freire trata da ideia da democracia racial, pois no Brasil o importante não era a raça, porque segundo ele não era isso que dava uniformidade ao povo, mas sim a religião católica,
pois mesmo os negros buscavam ser batizados e os indígenas foram ao centro das atenções dos jesuítas com a missão de tornar os índios cristãos. A religião será no Brasil mais flexível, tentando incorporar dois elementos, negros e índios, como ponto unificador do povo e da identidade brasileira. Portanto, pode-se concluir pela extrema importância da religião na vida social. Ela está presente tanto em momentos nos quais entram em jogo dimensões mais coletivas, comunitárias, como em momentos em que entraria em jogo a construção da pessoa, como os ritos de passagem ou o processo de nominação. Ela pontuava os momentos extraordinários, mas fazia parte da vida cotidiana, marcando manhãs, tardes e noites. No outro extremo, Freire trabalhará a ideia da miscigenação como algo necessário, pois o português não poderia colonizar uma grande extensão de terra como o Brasil, com uma população numerosa sem que isso aconteça. Mas para Freire, a miscigenação de certa forma era algo positivo, pois possibilitava a melhor adaptação do branco no ambiente tropical, fornecendo assim a mão de obra, o prazer sexual e a constituição de toda uma cultura particular. Ao lado da vantagem da miscigenação está a desvantagem, a malnutrição associada a certa inferioridade física dos mestiços. Assim, a causa da inferioridade, sífilis e fome e alguns vícios, como o alcoolismo, foram associados aos problemas da mestiçagem brasileira. Darcy Ribeiro vai colocar que é provável que o brasileiro começasse a reconhecer-se a si próprio mais pela percepção de estranheza que provoca no lusitano, que possui identificação como membro de um Estado-nação e um ambiente sociocultural novo. A brasilidade só ganha foco com as contribuições dos mulatos, já totalmente desafricanizados pela moda culturativa da escravidão. Então, dentro desse contexto, os primeiros que serão identificados como brasileiros são os mestiços, mamelucos e mulatos, e alguns caboclos, negros com índios. Os brancos, mesmo sendo os que mais se utilizam os recursos explorados nessas terras, não desenvolvem um sentimento de pertencimento à terra. Politicamente, o Brasil passava por um primeiro reinado, que foi um momento de autoafirmação como nação perante o mundo, onde há uma busca pelo reconhecimento de outros países da independência do Brasil e começo da necessidade de pensar o que é um brasileiro. Um período regencial onde acontecem várias revoltas separatistas que são reprimidas duramente, aumentando ainda mais a coesão e a não fragmentação do país. Um segundo reinado, onde há uma preocupação do imperador de construir a identidade do brasileiro e para tal há o retorno ao passado, às raízes históricas para ver de que o brasileiro é feito. Para isso fundou o Instituto Histórico e Cultural Nacional, buscando a ajuda dos intelectuais estrangeiros e nacionais. No período republicano, se acentua a vinda dos imigrantes para o Brasil, para o povoamento do Sul e para o trabalho assalariado nas lavouras de café em São Paulo. Por trás dessa busca por trabalhadores brancos, há o ideal de embranquecer a população. Então, mesmo percebendo que o Brasil não é uma democracia racial, a sociedade e a cultura são conformadas pelos brancos, os índios e os negros africanos. Podemos pensar esses problemas historicamente devido a fatores econômicos, sociais, culturais, ecológicos e políticos. Isso foi construindo diversos Brasis ou diversos modos de ser brasileiro. Todos eles muito mais marcados pelo que tem de comum como brasileiro que pelas diferenças devidas a adaptações regionais ou funcionais ou pela miscigenação e aculturação que emprestam fisionomia própria a uma ou outra parcela da população. O brasileiro traz na pele e na alma a marca da miscigenação. O Brasil pintado por Freire é um país mestiço, em larga medida um país negro. Além disso, é um país de moral arranhada pela luxúria. Por outro lado, podemos colocar que nos dias de hoje o significado do Brasil provoca a aparição de que talvez pudéssemos acrescentar mais 3 substantivos: a pobreza, a corrupção e a violência. A favela, no Senado, cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Você me chamou para esse pagode e me avisou: aqui não tem pobre. Até me pediu pra pisar de mansinho, porque
até magnata, com a bebedeira e a discussão. Tirei a minha conclusão, que se gritar pega ladrão.